Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos. Estamos aqui de volta nessa quarta-feira, aqui às 6h30 da manhã, para podermos dar continuidade ao nosso estudo do Memória de Suicida. Antes, vamos, então, pedir a Sueli para fazer a leitura, a Amália, para fazer a leitura do Evangelho, e a Sueli faz a nossa prece, tá, Sueli, por favor? Aí a gente volta lá para o nosso estudo do Memória de Suicida. Muito bom dia a todos. É sempre com muita alegria que a gente está aqui dando continuidade a esse estudo que está enriquecendo muito o nosso conhecimento, nossa mente. Nossa, mãe, está ajudando muito a gente. Então, como sempre, nós temos o nosso Evangelho como preparador, né, do nosso ambiente mental, psíquico, né, para o trabalho. E nós trouxemos hoje, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, quando Jesus diz, né, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra, nós trouxemos o item 4, que já é Kardec, uma explicação de Kardec para nós, dos espíritos também, né? Por estas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito ao seu semelhante. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homens sem nenhum valor e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade,
alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Bom dia a todos, então, que a gente possa então estar agora unidos em pensamento, em paz, em alegria, em fraternidade, para a gente seguir para a nossa prece e dar continuidade ao nosso estudo. Elevando nossos pensamentos a esse Espírito tão especial ao nosso coração, nosso Mestre Jesus. Com muita gratidão, Mestre Jesus, voltamos então ao seu coração generoso, solicitando sempre o seu apoio, o seu carinho, o seu abraço afetuoso de irmão maior. Você possa sempre nos estimular, nos incentivar na nossa jornada, que a gente possa ter esse olhar doce e meigo diante do próximo. Sabemos que somos irmãos em humanidade, sabedores também que cada um tem o seu momento evolutivo e que compreendamos cada passo do nosso próximo, que a gente possa sempre estar aqui unidos diante desse magnífico ensinamento que esse livro, Memórias de um Suicida, nos oportuniza para que a gente possa apreender todos esses conhecimentos que são o próprio caminho que Jesus traçou para nós como exemplo, como meta para a gente chegar à perfeição. Vamos, então, dar início ao nosso estudo nessa manhã com a paz que Jesus deixa em cada coração. Graças a Deus. Bom, vamos voltar, né, ao nosso estudo. Dando continuidade ao grupo que veio lá da colônia Maria de Nazaré para ser atendido na casa espírita, no atendimento espiritual, na desobsessão. Erradamente nós chamávamos antigamente desobsessão, e que foi atendidos, e durante, na verdade, um período que ficou ali, eles tiveram contato com vários amigos, fizeram novos amigos. Vamos, então, à leitura, que a gente vai entender melhor isso que a gente está falando, né? Quer começar com você isso, Eli, por favor? Fazer a leitura aí, a gente vai... A gente vai começar do 1. Tá. Tá. Então, vamos lá. Ou não? Oi? Não, isso. Começa a fazer a leitura completa aí, por favor. Deixa eu pegar aqui. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muitos choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionava-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava, e aos demais frequentemente, quer através de pensamentos e irradiações benévolas que dirigia ao nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta, insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento. Ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado,
as muralhas da nossa colônia em corpo astral durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada, por assaz perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quanto intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como o médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente, visitamo-lo, fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente enquanto me davam ordens de algo dizer-lhes por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para os meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médio retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instrução e prática dos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa esse estágio consolador, onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como um bloco minúsculo de aço como um ímã, poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável no seu destino, como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplar-nos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a execução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais e evoluídas. Então, vamos dando continuidade, a gente vai vendo aí a leitura. A Ru está me ligando aqui. Bom, então, nós vimos que na última semana nós
nós vimos a questão aqui da mediunidade, começamos por essa parte, em relação à mediunidade. Esse personagem está aparecendo, é um personagem que nós vamos ver algumas peculiaridades em relação à própria mediunidade, em relação à própria comunicação. Essa é a continuidade que a gente vai dar, né? Então, a gente primeiro momento, primeira parte, a gente trouxe, que foi na semana passada, nós trouxemos a mediunidade, o médium, alguns tipos de mediunidade, né? O que é ser médium. Então, eu vou pedir, então, aí a gente vai entrar agora no personagem, Fernando de Lacerda, né? Que ele diz assim: por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolos que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Aí vai aparecendo esse personagem, esse médium, Fernando de Lacerda. A Rita colocou aí. Vamos, então, conversar sobre isso, né? O que tem para se falar sobre Fernando de Lacerda? Então, ele é contemporâneo, na verdade, de Camilo, né? E médium que tinha capacidade, potencial mediúnico, de se comunicar, e se comunicava. Então, vamos ver quais eram os feitos dele, tá? Amália, vamos iniciar, então, aí contigo, tá? Por favor. É interessante, Helena e Sueli, que eu, estudando aqui sobre mediunidade para o encontro, eu resolvi buscar um material que eu tenho muito rico, que é a primeira apostila do primeiro encontro de mediunidade na nossa casa, de 30 anos atrás. E quem está lá como o primeiro médium apresentado para se falar de psicografia, que o tema do encontro foi psicografia, Fernando de Lacerda. Ah, interessante. Então, eu tenho aqui um vasto material sobre ele, né? Nossa, eu fiquei tão feliz quando... Aí, juntando com esse vasto material que a gente tem de pesquisa aí dessa anexo de hoje, também, né? Então, nossa, mãe, que riqueza, né, que a gente tem. Então, aí voltando aí no nosso assunto, né? Exatamente, né, como ele é contemporâneo de Camilo, tudo isso, né? Então, Fernando Augusto de Lacerda e Melo nasceu em Loures, no dia 6 de agosto de 1865, sendo o mais velho de 12 irmãos. Aos 13 anos, foi estudar em Lisboa, tendo ficado aos cuidados do seu tio paterno, Joaquim Cirico, em casa de quem morou até os 19 anos, altura em que regressou a Loures. Corria o ano de 1884, a sua mãe, entretanto, já tinha falecido, e Fernando dedicou-se a ajudar o pai a criar seus irmãos mais novos. Fernando de Lacerda. Em antevéspera da Primeira República e da queda da monarquia, o ambiente em que se vivia na capital fervilhava de atividades políticas. Durante a sua permanência em Lisboa, torna-se republicano e põe de lado os ideais da fé católica em que sua mãe o iniciara. Mais cedo, desilude ao perceber que estava a ser usado pelos companheiros da política e que o idealismo por eles propalado não passava, afinal, de uma fachada. Fui republicano aos 13 anos. Foi essa época da minha generosa mocidade e das minhas ilusões na minha simplicidade. Quando minha razão começou a vir, encontrei em volta de mim, na sua maior parte,
intrigantes, maldizentes, uma confraria de indivíduos que diziam mal um dos outros, que se acusavam, que se entregavam, se entregavam, e via-me a cada passo assediado por exploradores da minha generosa e boa fé que sugavam quanto eu tinha. A situação chegou a ser tão insustentável e angustiosa para mim que quis expatriar-me. E não me expatriei, mas deixei Lisboa, cheio de tédio pelos homens que diziam querer reformar a sociedade, e deixei a política. É interessante, né? Que nesse momento, eu acho que cabe mesmo, é um relato, né, da vida dele, mas a gente já vê toda a luta dele, né? Desde novo, numa sociedade de uma política, né, não elevada, né, dentro do nosso nível de imperfeição, de interesse pessoal, de briga, né? Toda essa situação que ele foi passando, né? Até o momento em que ele vai surgir aí essa particularidade de ele ser aquele médium que Camilo se refere lá em cima, né? O Amália, a política não mudou muito desde 1884 para cá, não. Não. Aliás, de 500 anos. De 500 anos isso de luta. Daí na Europa, isso daí em Lisboa. Imagina nós aqui que somos ainda mais atrasados em relação a essa evolução aí do conhecimento da Maria. E aí... Terminou aí, Amália? E aí qual é a grande importância de nós estarmos trazendo a situação político-social da época de Fernando de Lacerda? A gente viu que ele estava extremamente envolvido com toda a questão econômica, social e política do país dele, e, ao mesmo tempo, ele já tinha mediunidade, ele já tinha todo aquele envolvimento com aqueles espíritos que, paralelo a isso tudo acontecia. Até que ele chegou à conclusão de que ou ele verdadeiramente seguia um caminho, ou ele continuava embolado lá com aquelas questões que ele vem citando, né? A decepção que ele teve, por causa de falsidade, por causa de traição, por causa de todo um idealismo que... para ele não estava sendo suficiente, porque ele tinha tarefas definidas na mediunidade. Essa que é a grande questão. Ele ainda não sabia, né? Quando de repente eclode, né? Não, sim. Estou fazendo um levante do panorama que ele estava, quando ele já tinha até algumas fenômenos mediúnicos. Mas ele só vai se dar conta da tarefa dele, do objetivo, da verdade de vida dele. A responsabilidade daquilo, né? Responsabilidade, objetivo de vida, tarefa definida na encarnação dele, porque esse é o ponto que eu estou querendo chegar. A gente, quando fica o médium, enquanto ele não percebe qual é o objetivo da encarnação dele, ele fica pulando de galho em galho. Não acorda para a responsabilidade, né? Porque ele primeiro foi joguete por causa da faculdade. Depois que foi justamente isso. Foi justamente o que aconteceu com o Fernando de Lacerda. A gente vai ver alguns pontos. Daqui a pouco a gente vai ver os pontos dele enquanto médium. A gente está primeiro fazendo um levante do panorama da sociedade que ele vivia. E que ele vivia ali na sociedade, né? E que ele era envolvido com as questões políticas e sociais. Aí a gente volta lá em Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, logo o primeiro artigo, que é o Regulamento da Sociedade Espírita Parisiense, aonde está com o Livro dos Médiuns aí, Amália? Ou Amália, ou Sueli? Para a gente estar vendo justamente esse o ponto que a gente está querendo chegar.
ver a Capítulo responsabilidade 30, que tá é aqui. quando você tem numa encarnação, porque é assim, então todo mundo vai viver uma vida afastado disso, mas não são várias encarnações, cada encarnação não tem um objetivo. Então, enquanto você não descobre qual é o teu objetivo, você fica perdido, como foi o caso do Fernando de Lacerda. Até então, ele estava perdido, com vários potenciais, porém, o objetivo da encarnação dele era o trabalho mediúnico, que a gente vai ver, e isso fala muito perto da gente, de muitos nós, que nosso objetivo é o objetivo de trabalhar a divulgação doutrinária. Esse que é o ponto. Qual é o objetivo dessa sua vida? Como foi o caso do objetivo da vida do Fernando da Serra naquela encarnação. Vê para a gente o que Kardec fala, Mária, aí no capítulo 30, logo no regulamento, logo no primeiro artigo, né? No primeiro artigo. Logo no primeiro artigo, Isso. Então, lembrando aí, só para encaixar o raciocínio, que ele, quando vai, eclode a sua mediunidade, né? Ele envolvido lá com aquela política toda que ele relatou aí, da situação da sociedade, né? Então, é como assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, você se torna... Né? Então, no primeiro artigo do Estatuto, né, que Kardec organizou para uma condução séria, né, do trabalho da mediunidade, que Casa Espírita nada mais é também do que isso, né? Ensinar os homens a conduzir as suas sensibilidades. Então, como artigo 1º, a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, histórica e psicológica. As questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, aí são proibidas. Proibidas. Então, esse é um problema atual que já tinha na época dele. Nossa. Então, na verdade, estou falando alto, na verdade, é uma reflexão que a gente está trazendo aqui em relação a essa postura, a esse envolvimento. E como nós somos conduzidos, é o que a gente está aprendendo aí na questão, né? Somos pela invasão organizada aí né? Nós somos, mesmo sem perceber, nós somos conduzidos pela espiritualidade. E ele, como tinha esse objetivo, que vai ser relatado mais à frente, a gente já pode ver aí, quando ele se decepciona com a política, ele vai se afastar da política, exatamente já, com certeza, uma condução do plano espiritual, né, junto a ele. Exatamente, porque a invasão organizada ainda continua. Com certeza. Ainda continua. Foi um termo que a gente já até falou aqui, né? Criado pelo Colin Doyle, lá na História do Espiritismo, porque a comunicação sempre teve. Organizada porque teve um objetivo, na hora certa, no momento exato, é um projeto divino, veio em todas as áreas do planeta, ficou mais exaltada a questão da mediunidade de efeito físico, para chamar atenção. E Kardec diz lá em Obras Póstumas que é apenas uma isca, foi apenas uma isca para chamar atenção de todo um efeito inteligente. No caso do Fernando de Lacerda, no caso que nós estamos colocando da advertência de Kardec em relação a não deixar envolvimento com a mediunidade, com a casa espírita, nesse artigo, logo no primeiro artigo, ele já botou logo no primeiro artigo desse estatuto, que é o nosso ancestral, o ancestral do Estatuto da Casa Espírita, esse regulamento que Kardec deixou. E a gente está vendo que isso é muito atual. A gente está vendo como é atual a questão desses envolvimentos, trazendo para a Casa Espírita e também para o médium. Então, eu vou passar aqui para a Sueli, ainda nesse particular, tá, Sueli? Em relação ao objetivo de cada médium. Eu, recentemente, né, uma conversa, né, de um determinado
de determinado espírita, na sua casa espírita, em que eles, eu falo de política na minha casa mesmo, você vê? Isso é total irresponsabilidade, Por isso que a total gente trouxe rebeldia, essa questão de Kardec aí para ser lida. porque esquece de estudar Kardec, né? A pessoa que está envolvida principalmente com a direção de uma casa espírita, com esse pensamento, está totalmente fora do contexto. E você sabe, antes de passar para a Sueli, já que você puxou esse gancho, tem uma mensagem de Emmanuel, no Consolador. É no Consolador? No Consolador. Eu acho que é questão 60, alguma coisa assim. Eu não estou lembrando a questão, mas daqui a pouco eu acho aqui. Onde ele traz essa mensagem em relação à questão do desenvolvimento na casa espírita desses temas. Que é assim, como é livre-arbítrio, como cada um organiza a sua casa da forma que achar melhor. Tenho ele fácil aqui, pô. Quer que eu pegue? Tá, o quê? O que você falou? Consolador, eu tenho ele fácil. Tá. Não, tudo bem, é porque eu querendo achar a questão do Consolador, que é realmente muito importante, que ele tem uma pontuação assim, bem precisa em relação a essa questão. Tá? Mas vai pegando aí, que eu vou tentando achar aqui, antes da gente estar passando aí para a Sueli esse raciocínio. Deixa eu ver aqui. Achei aqui. O Consolador é 60, Amália. Ele diz que está com a questão 60 aí? 60? 60. Não precisa ler toda, não, mas só no início ele já dá o tom que a gente está querendo aqui. Como se deverá comportar o espírita perante a política do mundo? Uhum. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa. Está investido de missão mais sublime em face da tarefa política, saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-las por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas dos homens na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas nos espíritos das criaturas. Quer dizer, também uma outra questão que deixa bem claro esse paralelo que nós estamos fazendo com enquanto o Fernando de Lacerda estava envolvido, que já tinha mediunidade, a gente não está estudando a mediunidade dele agora, estamos estudando o panorama socioeconômico e político da época dele, o envolvimento que ele teve e que ele chegou à conclusão que estava prejudicando ele, porque a tarefa dele definida não era, como o Emmanuel está trazendo aqui, se caso, dependendo das circunstâncias reencarnatórias, você tiver com aquela tarefa, mas não misture o envolvimento, não traga para
aos arraiais da doutrina espírita esse conceito. Está bem claro aqui, Emmanuel deixou bem claro aqui. Então, vou passar para a Sueli, né, Sueli? Ainda nesse link, para depois a gente estar vendo qual foi a grande dificuldade que ele teve de ter comunicação com Camilo para trazer a obra. Aí a gente vai avançar, mas antes a gente está querendo trazer esse viés do médium que se envolve com política, sem condenação, mas também no mundo do debate, das ideias, o debate democrático, a gente também pode estar trazendo, baseado no conceito doutrinário, a nossa visão sobre isso, né? Não é sobre cada um sabe o que faz de si, mas a visão mesmo, o que a doutrina fala sobre isso, do médium, ou os assuntos sendo trazidos para a casa espírita. Bom, então, para a gente dar continuidade, em 1884, com 19 anos, ele regressava para Loures, desiludido com o ambiente que se vivia na capital. E, tendo a sua mãe falecido, ele dedicou-se a ajudar seu pai e a cuidar dos irmãos mais novos. E a gente segue. Como jovem participativo, preocupado com os problemas locais e com o grande número de analfabetos existentes na sua terra, decidiu implementar aulas gratuitas de leitura. E, em 1887, funda a Associação de Bombeiros Voluntários de Loures. Seguindo o caminho, ele vai no Jornal de Bombeiro, a edição de 1890, pode-se ler o seguinte sobre ele: a presença agradável, voz calorosa e insinuante, extremamente simpático, dotado de uma atividade constante, com ar galhofeiro e um eterno sorriso, cativa logo com quem com ele trata, porque se vê aqueles olhos traquinas, um fundo de alma cheio de bondade e de amor. Muito, muito interessante assim, esse perfil dele. Esse relato dele. Galhofeiro, sempre na brincadeira, mas com um olhar sempre de bondade e de amor. Mas ali nos fala, Camilo vai nos revelar ali, que ele era intrépido, assim, até teimoso. Ele né, não é imprudente, ele nos fala assim. Ele é forçoso confessar, é corajoso, impávido, mesmo imprudente, mas um entusiasta da lei, né, divina. Então, ele vai continuando aqui. Entretanto, em 1893, regressa à capital. Ele volta para Lisboa e entra para a polícia administrativa do governo civil. Em 1899, ele herda do seu tio uma fábrica a vapor de baguete e galerias em Lisboa, tornando-se um comerciante, mas mantendo o posto na polícia administrativa. E é por essa altura que um grande desafio da vida de Fernando Lacerda está prestes a surgir. Com alguma frequência, era chamado a colaborar em diversos jornais, preparando-se sem saber para uma nova tarefa que lhe estava destinado. E aos 34 anos de idade, em 1899, que a mediunidade de psicografia desperta em Fernando de Lacerda, ainda que este, à época, não acreditasse na vida após a morte, nem alimentasse interesses de ordem espiritual. Escreve o doutor Souza Couto no prólogo do primeiro volume do livro No País da Luz, sobre Fernando. O País da Luz é o livro de Fernando de Lacerda. São 4 volumes. Eu tenho ele. Ah, que interessante. Ele que escreve assim, né? Começou a notar que nesse momento ele vai dizer assim: começou a notar que a mão, contra sua vontade, lhe traçava escritos que era forçado a atribuir a uma inteligência estranha. Não era só a letra e a assinatura
firmante neles era o próprio conteúdo, rematado sempre pela assinatura de uma individualidade que em vida conhecera. Então, está fazendo já psicografia, está aí nesse livro aí, né? Com essa nova faceta, vem confrontá-lo com a realidade da vida após a morte, despertando a semente da fé que a sua mãe lhe depositara no coração infantil e que, desde a juventude, permanecera adormecida. E ele escreve: à minha mãe, olha só que belo, deixa que eu te dedique o meu trabalho nessa obra. A fé religiosa que me ensinaste em pequeno não pôde resistir às correntes dominantes do meio em que me encontrei ao sair sob a tua vista. E um dia, porém, permitiu Deus que se fizesse luz meu espírito e fui forçado, então, a crer na existência da alma que negara. O meu maior desejo foi fazer por merecer ver-te e falar-te, uma vez só que fosse em qualquer época da minha existência. Tu sabes, mãe, como Deus tem sido generoso comigo na satisfação desse desejo. Tu sabes, mãe, como Deus tem sido, repetiu, generoso comigo na satisfação desse desejo. Agora que faço a abjuração pública do meu erro, deixe que eu me acolha na tua proteção, deixe que, ao abrir a primeira série dessas estranhas comunicação, eu ponha o teu nome como escudo. Sê tu a minha fiança de que não falto a verdade, quem todo homem honrado deve a si e aos outros. Ajuda-me para que eu continue a merecer o favor de ter nascido teu filho. Na sua nova e inesperada tarefa mediúnica, teve o apoio de um amigo íntimo, o espírita Dr. Souza Couto, que na época era advogado nomeado. Embora sua mediunidade tenha começado e alcançado maior proeminência pela psicografia, também se desenvolveu nas áreas de audiência, da vidência, da cura, da psicografia especular. Muitas vezes... Ainda era, segundo a informação aqui da apostila, ele ainda era doutrinador em reuniões de desobsessão, ministrando passes com regularidade em compartimento para este fim destinado em sua casa. Então, quando a gente vai avançar aqui na questão, daqui a pouco, do País da Luz, a gente vai ver a quantidade de espíritos ligados à questão da literatura que se comunicava com ele. Então, esse País da Luz são esses volumes, eu acho que são 4 ou 5 volumes. 4 volumes. 4 volumes, né? A gente, quando estuda esse livro, a gente vê quantos espíritos ligados à literatura, ligados à parte histórica, constatando mesmo a mediunidade da psicografia. Por isso que esse primeiro encontro de mediunidade que veio tratando a questão da psicografia está trazendo ele, porque na questão da mediunidade, do mecanismo da mediunidade, a gente vai ver a potencialidade desse Fernando de Lacerda. Só que quando a gente volta na leitura de Camilo, a gente vai ver que faltou, o que faltou para ele ser escolhido como médium. Valorizar, né? Para valorizar a faculdade dele. Eu já te dou a palavra, o médium comunicante para trazer o Memória de Suicida, porque esse é o contraponto que a gente vai querer fazer. A gente já viu aí, na leitura que a Sueli fez, a personalidade dele, né, era uma personalidade encantadora. A gente está vendo que, enquanto o mecanismo da mediunidade não lhe faltou retumbância na mediunidade, não lhe faltou desenvolvimento em si do mecanismo ele tinha, aí a gente vai ver qual foi o ponto que faltou nele, por que o médium escolhido foi a Dona Ivone.
Esse aqui é o contraponto que a gente vai querer fazer. Por que não? Porque ele não foi escolhido, já que ele estava se candidatando para ser médio de Camilo. Ele era médio de Camilo, não só de Camilo, como de todos os outros que se apresentam aí, né? Aí a gente tem aqui, Amália, dá continuidade aqui, quando ele diz assim, o médio Fernando de Lacerda e a sua mediunidade com Kardec. Está aí no 2.18. Os espíritos que se manifestavam através dele, os que causavam maior impacto na sociedade da época, era essa de Queiroz, João de Deus, Júlio Diniz, Vitor Hugo, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, entre outros. A biografia de Fernando de Lacerda foi apresentada. Aqui, antes de falar esse aqui, uma informação que foi trazida para nós foi que, porque aqui já vai falar, por exemplo, esses espíritos aqui são espíritos já de nível elevado, né? Então, nós vimos que, primeiro, lá em cima ele foi joguete, que é quando a gente falou, né? Ele usava o seu braço armado de lápis a fazer o que quisesse e receber comunicações espantosas, né? Foi assim, ele recebeu comunicações escandalosas até, né? Mas aí diz aqui para gente, em 1906, informação aqui da pesquisa, certo. É Camilo Castelo Branco que inaugura esta fase consoladora da mediunidade do Fernando de Lacerda. Que haveria de tornar o trabalho do médium lido e discutido em todo lugar que falasse português. O contato entre Camilo e Fernando de Lacerda, que estão descritos na obra Memórias de um Suicida, aí por aí adiante. Então, aí entra aqui a biografia de Fernando de Lacerda. Foi apresentada por Elda Silva, presidente da Associação de Cultura Espírita Fernando de Lacerda, de Loures, e Manuela Vasconcelos, presidente da Comunhão Espírita Cristã de Lisboa. Elda sintetizou dados biográficos desde a juventude, com o início da prática mediúnica, a perseguição ideológica e o autoexílio, até o seu desencarne no Brasil. Falou da intensa campanha de calúnia e difamação que lhe foi movida pelo advogado e jornalista Fernão Boto Machado. Fez referência às Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, em que o espírito de Camilo Castelo Branco fala de Fernando, um homem em que, em desdobramento espiritual, ampara suicidas. Como médium espírita, fez também reuniões de desobsessão espiritual, como espírito comunicou-se no livro Falando à Terra, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Antônio Aveiro focou-se em Fernando de Lacerda, o médium, tendo destacado a grande responsabilidade com que exerceu a mediunidade e os vários tipos que possuía, psicografia mecânica, como mensagens espetaculares. Depois ele possuía também a clareaudiência, a clarividência e a mediunidade curadora. Aí tem aquela comunicação dele, um fato dele com essa de Queiroz, né? Que fala sobre a questão daqui. Veio para a gente, Sueli, para variar. Com essa de Queiroz, na obra póstumo sobre essa de Queiroz, é a obra do espírito que mais vezes por ele se comunicou, essa de Queiroz, né, nosso poeta, que com 147 mensagens. O opúsculo com o Tratado Espírita sobre o Suicídio de Camilo Castelo Branco. De forma inspirada, contou-nos várias histórias. Cura à distância, filho do amigo de Souza Couto,
caso da médium italiana Eusapia Palladino, conduzida por Fernando de Lacerda, e que avisou a rainha Dona Maria Pia da morte do rei. Dom Carlos, no caso de zoantropia do homem macaco. Esse daí é o Albano Jesus de subjugação. Ele vai relatar fenômenos curiosos, que recebeu 5 comunicações de Essa de Queiroz, de João de Deus, de Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz e diversos outros autores. Tem o... Quer continuar? Não, pode continuar. Ele foi convidado por João Santos, um espírita esperantista e professor de português, de latim, que elaborou um estudo sobre o estilo literário de Camilo Castelo Branco como encarnado e desencarnado. O seu trabalho abordou assuntos como contextualização histórica de Camilo e o trabalho da espiritualidade superior. Ele tem provas diversas da identidade de Camilo, espírito, honrabilidade e opinião do médium, opinião de Silva Pinto e entre outras individualidades. A comparação de elementos bibliográficos de Camilo nas 2 obras mediúnicas do País de Luz, de Memórias do Suicida, acerca da análise grafológica das mensagens, a comparação da personalidade de Camilo antes e depois de encarnar. Ele fez uma análise literária da primeira carta de Camilo ao seu amigo Silva Pinto, realçou que por trás dessas comunicações dos espíritos há uma equipe de espíritos superiores a coordenar e organizar as suas manifestações. Então, o que a gente entende aqui que o Fernando de Lacerda trabalhou muito com Camilo, e como, né, Camilo desencarnado, e ele como médium de Camilo, para trazer todas essas realidades lá do mundo espiritual, e teve um peso bastante grande com essa pujança de mediunidade que ele tinha. É esse o ponto que a gente está querendo chegar. Ele tinha afinidade com o espírito, porém, a gente volta no texto aqui do Memória que diz assim, não lhe permitiu, agora no Memória, não lhe permitiu a entrada por assaz perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo dos réprobos, mas oferecia um guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudavam, e uma vez que atravessaria locais precipitosos na espiritualidade. Então, agora a gente vai ver o seguinte, porque com todo esse recorte que a gente fez rápido da história dele, mas só para a gente ver que ele já tinha uma certa intimidade com aquele espírito. Mas uma coisa é o comunicante, por causa do livre-arbítrio. Ele poderia agir do jeito que ele queria, como ele fazia, ele era intrépido, como ele trazia assim, essa palavra intrépido, ele era arrojado, mas o que estava faltando para trazer a obra, para uma obra que necessitaria um projeto e um médium completamente, bem mais, não só com essas capacidades, mas um médium com a disciplina, com conhecimento doutrinário, aí agora a gente vai pontuar o que faltou nele, né? E o que a dona Ivone tinha, que ela foi escolhida para isso, né? Primeiro, ele era arrojado, né? É citado aqui, ele é arrojado, ele ficava tentando uma comunicação, uma entrada mesmo no Colônia Maria de Nazaré. Aqui que ele está falando, ó, é a entrada, não lhe permitiu a entrada por assaz perigoso para ele. Quer dizer, ele não estava obedecendo um planejamento dos benfeitores dele, ele fazia o que ele queria. Mas será que os benfeitores não avisavam ele? Aí a gente tem que estar sempre voltando na questão do livre-arbítrio. O médium, ele pode ou não atender às injunções dos benfeitores. O planejamento dos benfeitores existe para tudo quanto é médium, porém, nem sempre a gente atende. Essa que é a questão aqui. Quantas vezes a gente está na casa espírita e a gente não segue o programa da casa espírita? A gente faz a nossa própria...
Vamos dar um exemplo. Quer. Quantos médios, sem grandes objetivos, sem uma finalidade, que tem que ser útil, né? Para ter dentro desse programa tem que ter utilidade. Ele começa a receber mensagem do espírito que ele quer. O espírito pode dar o nome que quiser, porque dar o nome de um espírito é fácil. Agora, qual está sendo o objetivo? Qual está sendo a utilidade? É aquele espírito mesmo? É aquele espírito mesmo? No caso do Fernando de Lacerda, nós estamos trazendo assim, ele teve toda essa comunicação, a gente viu o tipo de espírito que ele teve. Teve um desses espíritos, já te dou a palavra, Mária, teve um desses comunicantes que trouxe um traço da personalidade dele, que, por exemplo, para trazer uma memória, isso aí já ia trazer uma certa complicação. Foi quando ele recebia a comunicação, mas ele tinha medo de divulgar por causa da opinião pública. Aí o espírito fala para ele, tu tá com medo de ser julgado? Se está com medo de ser julgado pela opinião pública, é o tipo de trabalho que você não vai poder fazer, porque qualquer mensagem que você traga, você vai ser julgado. Ainda faz parte da sociedade humana o julgar, o não acreditar nas comunicações dos espíritos. A gente essa é uma grande luta que ainda se tem. Então, ele tinha medo de ser julgado. Então, o que ele fazia? Ele ainda estava inseguro, ainda era um médico com toda essa capacidade, mas muito inseguro. Então, para trazer o memória, isso já não podia ser. O médico já teria que estar com mais firmeza, com mais segurança da própria mediunidade, segurança do próprio comunicante. E o comunicante, Camilo, ele era com Lacerda e com a Dona Ivone. Então, o fator que a gente viu aí, que predominou, não é a possibilidade do espírito se comunicar com você, foi a utilidade e um programa a ser seguido. Qual era o programa que Fernando de Lacerda estava aceitando? Ele estava ligado a algum local que tivesse objetivo para trazer, para usar a mediunidade dele, ou a mediunidade dele era usada da forma que ele queria? Aonde que ele era ligado para isso? De que forma que ele estava se organizando para isso? Qual era a organização que ele tinha para trazer... Fui mexer aqui, o negócio saiu. Para trazer a obra Memória de Suicida, né? Então, voltando aí para a Amália, que tinha pedido a palavra. Nesse viés aqui, tá, Amália? Ainda sobre isso, tem a repercussão da obra de Fernando de Lacerda. Né? Ele foi alertado, os próprios comunicantes, em várias oportunidades, vêm animar o médium descoroçoado frente às situações que se vê obrigado a retratar. Vou trazer 2 alertas, um de Camilo, um de Essa de Queiroz e um de Camilo, alertando ele, né, nessas particularidades de dificuldade que ele ainda carregava. Diz aqui o Essa de Queiroz: perdes facilmente a serenidade, amigo, pois queres discussão. Por que queres discussão e não queres ser discutido? Né? Por que queres entrar de chofre num mundo com cartas tuas ou de outrem, de uma singular contextura, revelando bem estranhas e singulares formas de pensar e de dizer, e não queres que esses que vais despertar da sua sonolência e atacar no seu conservadorismo ou na sua filáusia te respondam com dúvidas, com repelões, com vaias ou com insultos. És um ingênuo. O sucesso será a discussão, será o ataque, a troça, o insulto, a perseguição. E aí ele tem também do Camilo, rapidinho aqui, tem um alerta do Camilo para ele.
mensagens que mudam o rumo de pessoas, que mudam o rumo das atitudes. Aí Camilo diz para ele, aqui é uma mensagem de Camilo, ainda lhe falta alguma coisa, ainda lhe falta, é o dizer ostentorosamente, como ele sabe fazê-lo, por motivo de que se repercuta pelas gerações como eco pelas quebradas daquilo que a sua alma proclama em cântico de missa nova no templo do teu cérebro, e a sua boca diz baixinho aos receptáculos íntimos das pessoas amigas. Diga isso, confesse às gerações diga isso, confesse às gerações apedantadas de efebos intelectuais que crê na existência de Deus, na existência da alma, na existência da justiça, na existência da bondade, e poderá adormecer tranquilo sobre a montoeira das suas heresias, sobre a peçonha da sua crítica, que o despertar se lhes terá mais ledo e tranquilo do que foi o meu. Então, você vê como que ele era vigiado, entre aspas, né? Assim, pelos amigos, pelos próprios espíritos, como está contando aqui, né? Por quê? Porque ele era uma missão dele, né? Que depois ele vai ser exemplo e tudo isso, né? No decorrer. Isso. E aqui no nosso aqui, provas diversas da identidade, isso aqui que prossegue? Não, então, não? A gente voltando lá no Memória de Suicida, no texto do Memória, quando ele diz assim, vê se você acha isso, ele depois de tantos anos de ausência, porque ele vai mostrar que teve aquela parte lá na leitura do Memória, um pouco acima do item 3. Depois de tantos anos de ausência, não visitáramos, no entanto, senão o médium retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos ao tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e práticas nos serviços de reeducação. Quer dizer, não, para aí, para a gente estar vendo o seguinte, ele vem relatando essa contato com o Fernando de Lacerda, mas a gente volta com eles voltando para o hospital. Para quê? Olha aí o que eles ainda estavam. Ainda estavam no exercício dessa corrigenda dos vícios mentais. Que vícios mentais eles ainda adquirem? Ainda existia nesse momento. Vamos dar uma clareada sobre esses vícios mentais desse grupo, que está relatando a situação desse grupo. Aí a gente fez um adendo do contato de Camilo com o Fernando de Lacerda. Aí Camilo volta a dizer que, após esses contatos, eles retornam para fazer corrigenda ainda dos vícios mentais que eles tinham. A página que você está, Sueli? Seguir isso, Sueli, em relação nessa leitura que você fez aí do Memória, Sueli? Os vícios mentais é porque eles ainda estão bastante materializados, ainda não entenderam que eles estão num processo bem difícil e ainda tem as viciações. Até nós aqui ainda guardamos, mas particularmente a eles ainda estão com aqueles pensamentos repetidos, as cristalizações, que eles estão num processo de transformação, ainda estão no aprendizado, e vai levar ainda algum tempo para eles entenderem o caminho que eles vão ter que
cuidar, e a reencarnação que vai ser necessária, e eles estão se escusando da reencarnação, então eles ainda estão achando que estão ali resguardados, mas que precisam investir nisso. Eu acredito que seja Tá vendo esse. isso, Eli? Tá vendo o perigo que teria do Fernando de Lacerda ter contato direto com eles? Tá vendo Exato. por que ele forçava a entrada no hospital? Ele não tinha noção do perigo que era eles ter contato. Era amigo, ele tinha toda afinidade com Camilo, mas Camilo ainda tinha os vícios mentais. O Camilo fala muito da palavra os pensamentos virulentos. Virulento significa que ele contamina o outro, né? Pelo pensamento tão denso, ele pode contaminar o outro, e aí, como até a gente já viu lá no caso de Jerônimo, ele foi afastado. Por quê? Porque esse pensamento virulento era tão pesado que poderia levar o outro ao próprio suicídio também, por esse pensamento vicioso, pesado, virulento, né? Olha o perigo de você... Só o fato de ter o mecanismo da mediunidade não ser suficiente. Ter cuidado com que tipo de espírito está comunicando contigo. Que a gente, quando vai, só fazendo um paralelo com outra obra, aconteceu na Casa Espírita, aquela médium, quando ela foi elogiada como uma excelente médium de cura, e o espírito que se apresentou para trabalhar com ela, chamando-se Dr. Júlio César, que era justamente o obsessor, a falange, o chefe da falange de obsessor. Como ela ficou encantada com aquele processo que teve da cura, que não foi uma cura, foi o afastamento do espírito, olha a ilusão do médium no mecanismo. O mecanismo em si não é suficiente para você ter uma obra útil. Foi o caso do Fernando de Lacerda, na minha análise, na nossa análise aqui. O perigo dele, não era permitido ele ter adentrar a colônia e ter esse contato direto com esses espíritos por causa desse vício mental. Eles voltaram para a colônia, depois desse contato todo, eles voltaram ainda com esses pensamentos virulentos. E ele não tinha noção disso. Exato. Ele não tinha, assim, uma observação, né, Helena, que a gente pode fazer é que a Dona Ivone, ao contrário desse, era um espírito obediente e resignado. Tem um texto dela lá no Beletrista que ela também foi tentada a buscar aquele espírito que era, a princípio, muito especial. Ele ia ter aquele espírito, e ela teve contato com esse espírito que foi seduzindo ela. Olha, eu vou trazer muitas informações. Muitas obras. Mas ela tinha uma disciplina tão grande que ela, pouco a pouco, foi dando o ensinamento desse próprio espírito para ele entender que ele não ia trazer nenhuma informação doutrinária propriamente, que era o interesse dela junto com o Dr. Bezerra. E aí ele teve esse entendimento. Então, ela foi uma médium muito disciplinada aos espíritos que protegiam. E eles indicavam, olha, esse daí não é seu caminho, não. Você vai até traduzir o que ele vai falar, mas ele não vai trazer nenhum ensinamento que está na sua missão de ser doutrinadora, de ter uma oportunidade de trazer a doutrina. E com isso, ela era a médium preparada para trazer esse Memórias, né? Tá vendo? Esse é o objetivo de fazer, não é só trazer a história do Lacerda, não. Uhum. Apenas a história, o resumo da história dele, não. É para mostrar, mesmo com toda a capacidade, a gente viu aí quantos espíritos na área da literatura que eles tinham a capacidade de se comunicar com o espírito. Mas não é um fenômeno, né? Um fenômeno importante, o fenômeno em si, no histórico da mediunidade. Exatamente. Porém, para trazer a obra com a importância dessa, que é o Memória, não bastaria apenas ele ter a capacidade de se comunicar com o Camilo, porque a gente viu que eles eram até amigos, eles não só se comunicavam, eles eram amigos, eles tinham afinidade. O lado moral, né? O lado moral. Por ter. Só que precisava muito mais. Se a gente colocar isso no nosso trabalho na Casa Espírita, a gente vai encontrar muito ponto de ressonância com isso aí. Na hora que a gente tem
a orientação do trabalho que a gente tem que fazer, mas se aquele trabalho não estiver trazendo nenhuma retumbância, a gente começa a se desestimular. Aí o que acontece? Tem um mecanismo, os espíritos começam a se apontar e se apresentar para fazer contigo o trabalho que eles querem. Como um homem do mundo. Da mesma forma que você ainda está encarnado e muitas das vezes ainda se deixa levar pelos encantos do mundo, o espírito também. Então, junto com você, com a sua imprudência, mas a visão ainda muito de encarnada do espírito, de fazer sucesso, vai bombar. Atualmente tem muito termo, aquele programa está bombando, aquele estudo bomba, aquela casa bomba com a quantidade de gente. Então, com esse olhar de tudo, de muito, isso vai iludindo o médium. Daqui a pouco o médium está dando as comunicações que ele e o espírito acha bom. Mas será que, a nível de educar as pessoas, está sendo bom? Será que você está prendendo todo mundo a você, junto àquele espírito, está mais carregando todo mundo no colo, ou está num processo de educação daquelas almas para elas caminharem sozinhas? Quantos desgastes o médium tem com isso? Por quê? Não atinge o objetivo da espiritualidade. Essa é a colocação, não atinge o objetivo da espiritualidade. Agora, atinge o objetivo daquela espiritualidade, daquele grupo de espírito que quer usar o médium para divulgar o que ele quer. Para divulgar novidades. Mesmo a empolgação do Camilo e a empolgação dele, eles tiveram o controle da espiritualidade. Não foi permitido. Então, a gente viu que Camilo, ele também estava enganado quando ele achava que poderia se trazer comunicações como ele fazia enquanto Camilo, enquanto um gênio da literatura. E ele relata isso. Quando ele tivesse a possibilidade, o desejo dele era de voltar a escrever as literaturas daquelas novelas dele, que era mais para desanimar, tanto é que Amor de Perdição, mesmo sendo um gênio da literatura, mas não elevava as pessoas. Era leitura pela leitura. Então, o espírito ainda não tinha condição, até aquele momento, de passar a obra, que a intenção dele era relatar o que ele via na colônia Maria de Nazaré. E a intenção de Fernando de Lacerda era ser o médium que iria fazer isso. Então, a intenção dos dois era boa, mas o projeto era muito maior. O projeto é aquele que Camilo também aceitou, a hora que ele começou a ser aconselhado pelo Roberto de Canaleja e pelos outros, pelo próprio Teócrito, de esperar o momento certo para ele fazer aquilo. Então, como ele também teve disciplina, aí a gente pode pensar assim, não, mas ele tinha que agir assim. Não, o Jerônimo não agiu assim, também foi aconselhado não ter contato com os familiares, e ele teve. Aí teve aquele desastre que todos nós vimos, ele retorna para a colônia em desequilíbrio, porque as situações foram fortes demais para ele não estaria em condição. Se Camilo também não tivesse tido a disciplina, porque ele é livre-arbítrio, a disciplina, e se arrojasse a se unir, aí já era até uma simbiose, se unia com Lacerda, e ele iria trazer as novelas românticas que ele escrevia. De novela romântica para o romance Memória de Suicida, é uma distância muito grande. Tanto que ele traz os fatos, e depois Leon Denis vai dar a organização doutrinária. Será que teria condição de dar essa organização doutrinária, atrair o próprio Leon Denis, se fosse com o Fernando de Lacerda? O Fernando de Lacerda tinha disciplina do estudo doutrinário, como a Dona Ivone tinha? Ele tinha já aquela disciplina de comportamental, de horário, de se desapegar até de interesses da vida material, como a Dona Ivone fez sacrifício dos interesses da vida física dela, dos interesses dela, para poder servir como médium para esse teor, porque a gente, quando pega esse texto, a gente vê, meu Deus, como é que alguém pode escrever dessa forma? E você vai vendo embutido aí uma série de conceitos doutrinários, tanto que a gente vai trazendo toda a obra básica, a obra de Leon Denis. Será que com aquela indisciplina do Fernando de Lacerda conseguiria nesse teor, com essa utilidade,
É isso que a gente está querendo falar. A gente repara também, né, que fica bem claro para a gente que a mediunidade ele tinha e é orgânica. Então, ele tinha uma variedade de mediunidades, mas essa possibilidade não foi um bom exemplo, né? Ajudou, sim, porque esclareceu o que é a mediunidade, então ele engrossou nossas verdades dentro da mediunidade, só que ele não poderia usar essa mediunidade aqui, nesse caso desse livro, porque precisava de uma mediunidade não só fisiológica, muito mais do que isso, ele precisava de uma moralidade muito ilibada, muito perfeita, para não se virular com esses espíritos tão densidade tão pesada. Então, ele precisava de mais do que a mediunidade em si, porque essa mediunidade pode enganar realmente, né? Porque qual o caminho que você vai escolher, o livre-arbítrio, é muito particular e precisa de muita moralidade para usar a mediunidade. Até exemplo para a gente mesmo, né? De usar a mediunidade com utilidade. Se está saindo dessa utilidade, realmente é o caminho do erro, né? Então, mais uma vez, é um ensinamento para a gente para usar a mediunidade e dar comunicação no que for útil. Porque a gente vê muito tipo de comunicação. Olha, foi a sua mulher... Que a gente vê isso, né? A mulher, eu estou vendo alguém aí atrás de você, que está com a loura aí, não sei o quê. E daí? Sim, eu já vivi isso, né? Uma pessoa falava assim, eu estou vendo uma pessoa atrás de você. Tá bom, tá ótimo, parabéns. E daí? O que isso daí vai me Qual a utilidade disso? Utilidade, né? Utilidade. E olha, no último lançamento do CELD, da editora CELD, que é Diálogo com os Médiuns, entre muitas outras instruções, a gente encontra ali uma lição muito grande para o médium, que é no trato com esses espíritos benfeitores, a discrição é um dos fatores muito importantes, ser discreto. Quando você tem o objetivo de ser discreto, já começa você selecionar muito dos espíritos que vai se comunicar com você. Qual o objetivo? Para que vai estar trazendo naquele momento essa história? O trabalho de receituário do céu, de orientação espiritual através da psicografia, tem uma equipe grande de médiuns e, no entanto, tem que entender qual é o objetivo ali. Então, o objetivo do Centro Espírita Leon Denis para este trabalho é consolar o público. Para consolar o público, você não atrai espírito para escrever romance através de você. Não atrai espírito para trazer, seja a mensagem que for, porque ele tem um foco, o objetivo dele é consolar. Então, é o quê? É atender, é ler aquelas mensagens, aqueles pedidos, é responder para indicar, para estar mostrando qual o caminho doutrinário para a pessoa agir. O médium, às vezes, não quer, porque isso chama atenção. Isso traz evidência para o médium? Não. Inclusive, você fica anônimo. Você só é conhecido para aquele que escreveu e recebeu a mensagem. E para o público? Nem sabe quem faz esse trabalho. É justamente isso que a dona Ivone passou. Anos no anonimato, é tudo a palavra, anos no anonimato, numa obra que a gente, quando no início, a gente viu quantos anos, quantas fases diferentes que essa obra passou na mão dela, então ela não podia ter ansiedade de já querer divulgar. Várias vezes ela foi rejeitada. Teve a primeira edição, depois, na segunda edição, foi que Leon Denis deu o trato doutrinário para a obra. Olha o processo, foi um processo. O médium, já com a cabeça de encarnado, ele acha que vai perder tempo se ele esperar o amadurecimento. Primeiro teve que sair nosso lar, para depois a FEB aceitar a edição da obra, e tudo isso foi em fases que durou mais de 30 anos. Olha o tempo. 30 anos é muita coisa, né? E durante muita resignação. Exatamente. Já dou a palavra para você, Amália.
Quantos anos a gente ouvia que Memória de Suicida não podia ser lido? Não consegui terminar essa obra, não pode ler, ó, ela não pode ser lida fora do centro, ela não pode ser... Agora, o que aconteceu? Depois dessas décadas todas, olha a quantidade de pessoas que estão... Que tem vários modos que você pode ler sozinha, você pode ler direto, você pode ler separando os capítulos para analisar. Ela é para ser feita de todas as formas e não oculta ao público, como agora está sendo feita. Lida, analisada, retirada, extraída as mensagens doutrinárias, que o que mais tem é conceito doutrinário, o que mais tem é texto de reflexão para a nossa vida do dia a dia. Agora, por isso, o tempo todo que ela foi elaborada, não poderia ser com médium que não entendesse esse processo espiritual, que é na hora, não é na hora que o médium, que é na hora que está dentro do projeto espiritual. Amália, com você. Cheio de coisa aí, né? Cheio de coisa nessa cabeça para falar, né, Amália? Vou falar só da seriedade da nossa casa, com relação à psicografia mesmo, né? Isso, boa. Em momento nenhum, os espíritos, nesses anos todos, 62 anos de comunicação, em momento nenhum eles vêm contar historinha para nós, vêm fazer romancismo, ou trazer romance, né? Sempre, toda ela foca o esclarecimento e a consolação do público, né? Até mesmo não tem desenvolvimento de psicografia na nossa casa. Tem trabalho, tanto da psicografia quanto da psicofonia. E o objetivo do trabalho é consolar, esclarecer e consolar. Até mesmo quando são os familiares que se comunicam, né? Que até mesmo, né, por conta de eu ter aí o Paulo, de vez em quando, se comunicando lá no salão, as pessoas, mas ele não falou nada sobre você, não fala nada para você. Eu falei, ele fala para mim e para todos, né? Porque não é o objetivo do espírito ali vir se referir a particularidades familiares. Ele visa o público. Então, a mensagem consoladora que ele traz, e ele até se refere, né, aqui aos meus familiares, papapá, mas é para todo mundo a mensagem, né? Então, não traz particularidades. Quando isso, e a gente não tem isso, tem no culto do lar. No culto no lar, quando tinha lá a presença do Altio, quando tem o Joaquim, né, que participa, vem o familiar, fala, refere-se à vida, ao familiar, a seriedade do trabalho, o objetivo, o foco. Então, a gente vê muito nesses espíritos que dirigem a nossa casa a fidelidade a Kardec, a Jesus, o objetivo, né? Olha Leon Denis à frente desse trabalho. Qual é o objetivo de Leon Denis? Né? Trazer a doutrina consoladora, esclarecedora, dar continuidade ao trabalho de Kardec. É isso que a gente tem que observar na seriedade, né, do trabalho. Então, o nosso Lacerda, o Fernando de Lacerda, ele começou quando ele não tinha orientação, né, e ele tinha toda essa... Ele era deslumbrado, na verdade, ele era deslumbrado pela faculdade que ele tinha, né? No início, totalmente mecânica, que ele não tinha controle sobre a mão, né? Mas ele era conduzido, né? Tinha-se um objetivo, não era para ele fazer o que ele quisesse. Exatamente. Ele começou a fazer o que ele queria quando ele não tinha ainda sintonizado com a direção espiritual. E a espiritualidade deixa o médium entrar na experimentação, mas depois dá o controle quando se tem o objetivo. Exato. Tanto é que você vê, em momento nenhum, como o Camilo utilizou uma médium muito disciplinada, ele, em momento nenhum... Porque a dona Ivone fazia a vontade de qualquer um. Não, exatamente. Em momento nenhum ele imprimiu nada pessoal.
nada de história da vida dele, nenhuma dos romances dele, porque o conteúdo do romance dele é completamente diferente do conteúdo do Memória. E você vê o mesmo autor de 200 e poucos romances, famosíssimo, considerado gênio da literatura portuguesa, do romance, né? Ele era romancista, né? E, no entanto, ele seguiu aquele programa que foi estabelecido lá na colônia Maria de Nazaré para ele trazer. Então, nesse momento, ele não usou personalismo. Mas por quê? Porque o instrumento que ele estava usando proporcionava a ele também criar essa disciplina. É o médium na casa espírita, que vai seguir o programa traçado pelas diretrizes espirituais da casa. Aí, você goste ou não, esteja sendo novidade ou não no mundo, esteja atraindo ou não multidão, o centro tem aquele programa, porque ele sabe qual é o objetivo da casa espírita e da divulgação doutrinária no planeta Terra. O nosso tempo já está esgotando, já fomos avisados aqui, já vamos ter que entrar na nossa prece. Aí a gente encerra toda essa pequena história que a gente trouxe do Fernando de Lacerda para fazer esse paralelo com o verdadeiro objetivo da mediunidade no planeta Terra, que não é fácil como se imagina. O mecanismo é mais fácil, o desenvolvimento também, mas o objetivo mesmo e com que tipo de espírito que você vai trabalhar já são coisas que precisam de disciplina muito rígida. Vou pedir, então, para a Sueli fazer a nossa prece, tá, Sueli? Vai se despede e faz a nossa prece. Então, bom dia a todos, bom dia a todos que participaram aqui conosco, nossos amigos do coração, a Cássia, a Carla, o Vladimir, que veio aqui nos honrar com a sua presença, nosso amigo aqui pessoal, e aí todos os outros esse aí, nosso amigo, a Olguinha, e todos esses que vieram junto conosco, Marisa, Elizabeth, a gente agradece muito a participação de todos, e isso daí dá um incentivo para nós continuarmos, e significa também, com a participação de vocês, que a gente está trazendo algo que some para a nossa eternidade. Essa para a nossa consciência, marcar nossa consciência com bons ensinamentos, com uma proposta de futuro, a certeza da vida espiritual é o nosso propósito aqui, de todos que somos espíritas e os que também não são, mas o objetivo é sempre a perfeição. Então, vamos ligar então nosso pensamento agora com muita gratidão, realmente a gente se liga à nossa mãe. Particularmente, a gente vai falar ao coração dessa mãe generosa, Maria de Nazaré. Maria, nossa mãe querida, que sempre apacenta o nosso coração e sempre nos emociona, porque essa é a grande oportunidade que nós tivemos, através principalmente dessa obra, da gente se aproximar do coração de Maria de Nazaré. Agradecemos, mãe, por todas as bênçãos, pela sua participação de perto na nossa vida, no nosso coração, nos impulsionando sempre para o melhor. Todos nós aqui no planeta, todos nós que temos almas cansadas, almas em lutas, que a gente possa contar com esse coração amoroso, deixando a sua paz, o seu perfume de amor em cada coração. A gente deixa também esse perfume de amor que Maria nos traz para esses espíritos que saíram da vida através do suicídio. Que eles possam receber esse amor, esse afago e a certeza de que serão amparados no plano espiritual, sabedores que precisam e necessitam de abrir as suas consciências, os seus ouvidos espirituais para essa luz amorosa de Maria, e sabedores também que precisam resgatar esse erro, que foi um erro grave, mas que a paternidade
desse Deus maravilhoso nunca vai nos deixar, a todos nós, sozinhos. Teremos sempre uma outra oportunidade de nos resgatarmos desse erro e de todos os erros que aqui, enquanto encarnados, cometemos. Obrigada, Mãe generosa. Obrigada, Jesus, nosso mestre, nosso guia. E, acima de tudo, obrigada, Deus Pai, que nos deixa as leis e essa grande oportunidade de esclarecimento para que a gente possa seguir firmes, robustos e certos de que iremos ser perfeitos um dia. E assim nos encontraremos junto a esses espíritos amigos que sempre velam por nós na pátria espiritual com mais força, com mais alegria, com a certeza que somos espíritos imortais. Que essa manhã seja repleta de alegria, das bênçãos de Maria a todos que aqui estão e que a gente possa passar um dia de alegria, de certeza dos nossos amigos espirituais estando junto conosco e que a gente possa voltar sempre para esse bálsamo de luz que a gente recebe todas as quartas-feiras pela manhã. Muito obrigada, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.